Você já se perguntou se na vida a Bíblia aponta coisas que você nunca deve aceitar de ninguém? Nem tudo que nos é oferecido ou que entra em nossos ouvidos e seduz nossos olhos vem de Deus ou se alinha ao seu propósito. Aceitar o errado, o sutilmente tóxico, pode nos afastar drasticamente da fé e levar à ruína silenciosa. A palavra de Deus adverte em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que permitimos entrar em nosso coração define o curso de nossa existência. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Isso fortalece nossa comunidade de fé. E se essa mensagem já está falando com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pense na dor de receber um presente de alguém, um familiar, amigo ou colega. Algo que parecia gentileza, mas era um fardo, uma manipulação velada ou uma armadilha. Um conselho bem intencionado que levou a uma decisão errada. Uma ajuda que gerou dívida indesejada ou uma promoção que afastou você de seus valores. Essa sensação de estar preso às consequências de algo aceito com um sorriso, mas que trouxe prejuízo, é uma ferida real. Muitos percebem tarde demais que uma dádiva era, na verdade, um cavalo de Troia. Eleve essa percepção ao plano espiritual. Se discernir intenções em ofertas de pessoas físicas já é complexo, imagine no reino invisível. O adversário de sua alma é infinitamente mais astuto. Ele não se apresenta com maldições, é mestre em embalar veneno em papel de presente, travestindo armadilhas com o brilho da oportunidade, conforto, paz aparente ou atalhos para o sucesso. Suas dádivas parecem solucionar problemas, mas não vêm de Deus. Ele não precisa se materializar. Esses presentes chegam por tendências culturais, filosofias de vida, a voz traiçoeira da nossa carne, ou sim, por pessoas físicas, que, consciente ou não, se tornam canais de ofertas enganosas. Um atalho que compromete sua honestidade. Uma liberdade que arrasta para a escravidão. Uma tolerância que dilui a verdade de Cristo. Você aceita o pacote sem perceber a semente da destruição de sua paz e integridade. A dor de aceitar um presente do inimigo é a dor da alma. Perda da paz, corrupção da integridade, esfriamento do amor por Deus, anulação do chamado. É estar preso ao que se aceitou. 2 Coríntios 11:14 adverte: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Suas ofertas mais perigosas vêm camufladas de bondade como um presente de amigo, mas vêm de seu maior adversário. Estamos em uma guerra espiritual real. O inimigo usa enganos e propostas irresistíveis. Chamado para ser vitorioso e luz, como lutar aceitando táticas inimigas, Jesus nos ensinou: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um clamor por discernimento, para reconhecer o mal mesmo quando se apresenta como irresistível. Hoje, com a luz da palavra, desempacotaremos 7 presentes traiçoeiros, 7 ofertas que você nunca deve aceitar de ninguém, seja uma pessoa, a cultura ou o diabo, pois visam afastar você de Deus, corromper sua fé e roubar seu destino. Cada um é um cavalo de Troia, um inimigo infiltrado. Ignorância ou relutância em rejeitá-los é sua maior vulnerabilidade. Oséias 4:6 lamenta: meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Não permita essa história. Esteja atento. Sua vida espiritual depende de identificar e rejeitar essas dádivas mortais com a firmeza de Jesus. Pronto para ver o que o inferno tenta entregar? Para fechar portas abertas? Esta mensagem pode ser o divisor de águas entre tropeço e fé inabalável. Prepare-se. A verdade confronta para libertar. O primeiro presente que você nunca deve aceitar é a paz superficial, que não é fruto da santidade, mas do compromisso.
Parece tão inofensivo, não é? A ideia de evitar conflitos, de manter boas relações a qualquer custo, mesmo que isso signifique ceder em princípios que a palavra de Deus estabelece. O mundo, e infelizmente muitos dentro da igreja, promovem essa ideia de paz, paz, quando na verdade não há paz alguma. Jeremias 6,14 já denunciava isso. Curam a ferida do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Essa falsa harmonia que se obtém ignorando o pecado ou tolerando a injustiça ou fechando os olhos para a transgressão é um veneno sutil para a alma. Satanás adora oferecer essa paz. Ele diz, não crie caso, não confronte, deixe para lá. Um pequeno deslize não faz mal a ninguém. Para que se estressar? A vida é curta, seja tolerante. E assim, o cristão começa a transigir. Cede em pequenas áreas, depois em maiores. Começa a aceitar práticas que antes reprovava. Se mistura com o que Deus abomina em nome de uma falsa inclusão ou de um conforto passageiro. Mas o que o diabo não te diz é que essa paz é uma anestesia espiritual. Ela te impede de sentir a dor do pecado, a indignação contra a injustiça, a urgência da separação. E sem dor não há arrependimento genuíno. Sem indignação não há transformação. Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, nos disse em Mateus 10:34, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Que tipo de paz é essa que a palavra de Deus traz? É a paz com Deus que vem através de um coração purificado e de uma vida alinhada à sua vontade, mesmo que isso signifique conflito com o mundo e com a própria carne. A espada de Cristo vem para cortar o que não presta, para separar a luz das trevas, a verdade da mentira. Se você anseia por uma paz que não te desafia, que não te confronta, que não exige renúncia, então você está ansiando pela paz que o inferno oferece. As consequências de aceitar essa paz superficial são devastadoras. Você perde o discernimento espiritual, porque sua consciência fica cauterizada. Perde a autoridade, porque vive em contradição. Torna-se um cristão anêmico, sem força para lutar, porque suas mãos estão atadas pelo compromisso com o inimigo. Seu testemunho se esvazia. Você se torna um cristão camaleão, que se adapta a qualquer ambiente, perdendo a sua identidade em Cristo. 2 Coríntios 6:14-16. É um brado de alerta. Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não há conciliação possível entre o reino de Deus e o reino das trevas. Para rejeitar esse presente, você precisa de uma decisão radical de pureza. Escolha a santidade em vez do conforto. Escolha a verdade em vez da conveniência. Escolha a justiça em vez da popularidade. Isso pode significar dizer não a convites, a conversas, a ambientes que comprometem sua fé. Pode significar perder amizades ou oportunidades que pareciam valiosas. Mas a verdadeira paz, a paz de Cristo, só é encontrada na obediência incondicional e na separação radical do mal. Não aceite a paz barata do mundo. Busque a paz que vem do alto, a paz que Jesus deixou, a paz que é fruto de uma vida crucificada para o pecado. Essa paz te blindará de todas as armadilhas, porque onde há santidade, o diabo não encontra morada. O segundo presente que o inimigo te oferece e que você nunca deve aceitar é a aprovação dos homens. Ah, como nossa carne anseia por aplausos, por reconhecimento, por uma palavra de elogio. É um desejo tão intrínseco à natureza humana que Satanás o usa como um laço poderoso. Ele sussurra: o que eles vão pensar de você? Você precisa ser aceito. Adapte-se, faça o que agrada à multidão, e eles te elevarão. E assim, muitos se tornam marionetes nas mãos da opinião pública, buscando o status, a fama ou simplesmente a popularidade, em vez de buscar o favor de Deus. A Bíblia nos adverte severamente sobre isso.
Em João 12:43, lemos sobre alguns líderes religiosos que, embora crescem em Jesus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa é a essência desse presente envenenado: trocar a glória que vem de Deus pela glória que vem do homem. O apóstolo Paulo, um homem radicalmente transformado, pergunta em Gálatas 1:10: Pois busco agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Percebe a dicotomia? Não se pode servir a dois senhores. Não se pode buscar duas glórias. Quando você vive para agradar pessoas, você se torna um escravo. Você molda sua vida, suas decisões, suas palavras e até suas crenças, conforme o vento da opinião alheia. Você não prega a verdade impopular, não defende a justiça quando ela custa caro, não se posiciona contra o erro porque teme a crítica, o cancelamento, a rejeição. É o medo de não ser aceito, de ser marginalizado, de perder a reputação que te paralisa e te afasta da verdadeira identidade que você tem em Cristo. Lembre-se, o mundo aplaude o que é superficial, o que é conveniente, o que não desafia seus padrões. Mas Deus busca um coração reto, verdadeiro, que o glorifica acima de tudo. As consequências de aceitar a aprovação humana são desastrosas. Você perde sua autenticidade e sua voz profética. Torna-se um eco do mundo, em vez de uma voz de Deus. A inveja e a comparação se instalam, pois sempre haverá alguém mais aplaudido, mais reconhecido. Sua alegria e sua paz se tornam efêmeras, dependendo da volatilidade do humor das pessoas. Você constrói sua vida sobre areia movediça. E o pior, rouba a glória que pertence somente a Deus. Mateus 6:1-6 nos lembra da hipocrisia de fazer o bem para ser visto pelos homens, e como isso anula qualquer recompensa celestial. Para rejeitar esse presente, você precisa crucificar o ego e a vaidade. Precisa olhar para a cruz de Cristo e entender que ali ele rejeitou toda a glória humana para nos dar a glória divina. Decida viver para a audiência de o Deus Todo-Poderoso. Sua identidade não está no que as pessoas dizem ou pensam de você, mas no que Deus diz sobre você. Filho amado, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Busque a aprovação dele acima de tudo. Ore como Paulo. Meu alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:14. Quando a única voz que importa é a de Deus e o único aplauso que você busca é o dele, então você se torna inabalável. Nenhuma crítica te derruba, nenhum elogio te infla. Você está seguro no amor e na aprovação daquele que é eterno e infalível. O terceiro presente insidioso que o inimigo te oferece é a semente da dúvida e da mentira. É um presente sutil, disfarçado de questionamento saudável, mente aberta ou autocrítica. Mas é o modus operandi original de Satanás, o seu primeiro e mais eficaz ataque. Lembre-se do Éden, em Gênesis 3:1-5. A serpente não veio com uma agressão física. Ela veio com uma pergunta. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. A dúvida foi plantada. A mentira se seguiu. Certamente não morrereis. E Eva, ao aceitar essa semente, abriu as portas para a queda da humanidade. Hoje essa tática é a mesma. O diabo planta a dúvida sobre a palavra de Deus. Será que a Bíblia é realmente infalível? Será que é para os nossos dias? Será que esse versículo se aplica a mim? Ele planta a mentira sobre o caráter de Deus. Será que Deus é realmente bom? Ele se importa com o seu sofrimento? Ele realmente te ama, depois de tudo o que você fez? E talvez o mais devastador, ele planta a mentira sobre a sua identidade e valor. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai mudar. Você é um fracasso. Ninguém te ama de verdade. Essas mentiras se tornam uma programação mental, uma voz constante que sabota sua fé, sua autoestima e seu relacionamento com Deus. A Bíblia chama Satanás de o pai da mentira.
João 8,44. Ele não pode criar nada, mas é um mestre em distorcer a verdade, em semear o engano, em manipular fatos para levar à confusão e à descrença. Quando você aceita essa semente, sua mente se torna um campo minado de incertezas. Você perde a base da verdade e, sem uma base sólida, sua fé se desmorona. 2 Coríntios 11:3 adverte: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade da fé na palavra de Deus é corroída pela complexidade das mentiras. As consequências de aceitar a dúvida e a mentira são profundas. Você vive em constante insegurança, sem paz interior. Sua oração se torna fraca, pois como orar com fé se você duvida daquele a quem ora? Sua comunhão com Deus é prejudicada. Você se torna vulnerável a todo tipo de engano e doutrina falsa. Provérbios 4:23 diz: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se a mentira se instala no seu coração, ela contaminará todas as áreas da sua existência, levando a decisões erradas, relacionamentos tóxicos e uma vida espiritual anêmica. Para rejeitar esse presente, você precisa se armar com a verdade da palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Encha sua mente com a Escritura. Quando uma mentira ou uma dúvida assaltar sua mente, confronte-a imediatamente com está escrito. Assim como Jesus fez no deserto ao enfrentar as tentações do diabo, ele usou a palavra como espada. Declare a verdade em voz alta. Renuncie às mentiras que você tem acreditado. Não permita que o inimigo plante suas sementes venenosas em seu solo fértil. A verdade de Cristo é a sua defesa, é o que te liberta. E quando você se firma nela, o pai da mentira não tem mais poder sobre você. Escolha a verdade, e a verdade o libertará. O quarto presente traiçoeiro que o inimigo adora entregar é a culpa e a condenação que não vem de Deus. É um pacote pesado, disfarçado de arrependimento profundo, humildade ou consequência natural do pecado. Mas, na verdade, é uma ferramenta de opressão para te paralisar e te afastar da graça restauradora de Deus. O diabo é o acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. E ele é mestre em nos relembrar de cada falha, cada erro, cada pecado do passado, mesmo daqueles que já foram confessados e perdoados por Deus. Há uma diferença abissal entre a convicção do Espírito Santo e a condenação do inimigo. A convicção é cirúrgica, específica e leva ao arrependimento genuíno e à restauração. Ela te empurra para os braços do Pai, para o perdão de Cristo. 2 Coríntios 7:10 afirma: Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo é a condenação espúria, que te leva ao desespero, à desesperança, à paralisia, à autoflagelação, à crença de que você é indigno e imperdoável. Quando você aceita esse presente da condenação, você se coloca debaixo de um peso que Cristo já carregou na cruz. Você duvida da eficácia do sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Você se torna seu próprio juiz e carrasco. O inimigo te prende num ciclo vicioso de autoacusação e vergonha, roubando sua alegria, sua paz e sua liberdade em Cristo. Ele quer que você se isole, que desista de lutar, que acredite que não há mais esperança para você. Salmos 32:3-5 descreve a angústia de Davi antes de confessar seu pecado e a alegria e liberdade que vem do perdão de Deus. A condenação é o oposto da liberdade que Cristo oferece. As consequências de viver sob essa condenação são devastadoras. Você perde o desejo de orar, de ler a Bíblia, de congregar, sua fé se atrofia. Você pode desenvolver depressão, ansiedade, ou até mesmo se revoltar contra Deus, achando que Ele é um tirano.
sua vida se torna uma prisão de culpa e medo. Você não consegue perdoar a si mesmo e muitas vezes não consegue perdoar os outros, perpetuando ciclos de mágoa e ressentimento. Mas a verdade é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Romanos 8:1 declara isso de forma categórica e libertadora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para rejeitar esse presente, você precisa se posicionar firmemente na verdade do Evangelho. Confesse seus pecados a Deus, mas não se demore na culpa após o perdão. Aceite a graça e o amor de Deus que te perdoam e te limpam. Repreenda toda voz de condenação que não vem do Espírito Santo. Lembre-se de que Deus não te acusa, Ele te restaura. Ele não te pune, Ele te purifica. Se o seu pecado já foi coberto pelo sangue de Jesus, não permita que o inimigo te acuse por ele novamente. Declare em voz alta sua nova identidade em Cristo, perdoado, livre, justificado. Não há poder nas acusações do diabo quando você está em Cristo. A liberdade da condenação é um dos maiores presentes que Deus te deu, e você nunca deve trocá-lo pelo peso da culpa imposta pelo inimigo. O quinto presente que você jamais deve aceitar é a cegueira espiritual e a distração constante. Este presente é embrulhado em brilho e entretenimento, em novidades e urgências que parecem tão importantes no momento. O inimigo não precisa te fazer pecar grandemente para te destruir. Basta te distrair, te manter ocupado com o efêmero para que você perca o foco no eterno, no essencial. Ele oferece uma enxurrada de informações, de opções de lazer, de preocupações mundanas, de ambições vazias, que saturam sua mente e roubam sua atenção do que realmente importa, seu relacionamento com Deus e seu propósito eterno. A Bíblia é clara. Satanás é o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. E seu principal objetivo é cegar o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Mas essa cegueira não afeta apenas os incrédulos. Ela pode se insinuar na vida de cristãos que se deixam levar pela correnteza do mundo. Você começa a priorizar o celular em vez da palavra, as redes sociais em vez da oração, as séries em vez da comunhão, a busca por bens materiais, em vez da busca pelo reino de Deus. Luke 8:14 descreve as sementes que caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram com elas e sufocaram-nas. São os cuidados, riquezas e deleites desta vida que sufocam a palavra, impedindo que ela dê fruto. Quando você aceita esse presente da distração, você perde a sensibilidade espiritual. As coisas de Deus se tornam tediosas, a oração vira um fardo, o culto uma obrigação. Você deixa de discernir as armadilhas do inimigo, os avisos do Espírito Santo, as oportunidades divinas. Sua vida espiritual se torna superficial, vazia de poder e de propósito. Você se torna um cristão morto-vivo, presente no corpo, mas ausente em espírito, sem a paixão e o fogo que deveriam arder em você. Mateus 6:33 nos dá a chave para combater isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A distração é o oposto de buscar primeiro o reino. As consequências de aceitar a cegueira e a distração são a apatia espiritual, a estagnação, a perda de visão e o definhamento da fé. Você vive num piloto automático, sem direção clara, sem perceber que está sendo arrastado para longe do propósito de Deus para a sua vida. O inimigo não precisa te derrubar, ele só precisa te manter tão ocupado e distraído que você nunca perceba que está perdendo a batalha. Para rejeitar esse presente, você precisa de uma decisão radical de focar no eterno. Desintoxique-se das fontes de distração. Limite o tempo nas redes sociais, na televisão, em atividades que não edificam.
Crie um ambiente de prioridade para a palavra de Deus e a oração em sua casa e em sua mente. Busque deliberadamente a presença de Deus. Aprenda a dizer não ao que é bom, para poder dizer sim ao que é excelente. Desenvolva disciplina espiritual. Lembre-se que o tempo é um recurso precioso e escasso, e cada minuto gasto em futilidades é um minuto roubado do seu crescimento espiritual. Quando seus olhos estiverem fixos em Cristo, as distrações do mundo perderão seu brilho e você andará em clareza e propósito. O sexto presente maligno que você nunca deve aceitar é a divisão e o ressentimento. Esse é um presente embrulhado em justiça, autodefesa ou não aceitar desaforo. Ele se manifesta como amargura, mágoa não resolvida, fofoca, crítica destrutiva, contenda e brigas dentro do corpo de Cristo. O inimigo sabe que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Marcos 3:24. Se ele não pode te vencer individualmente, ele tentará dividir a igreja, que é a manifestação de Cristo na terra. A estratégia do diabo é semear discórdia entre irmãos. Ele usa ofensas, mal-entendidos, diferenças de opinião, ciúmes e inveja. Ele sussurra: você foi injustiçado, você não precisa perdoar, eles não te valorizam. Fale mal deles, guarde essa mágoa. E assim, corações se endurecem, relacionamentos se quebram, e a união que deveria ser a marca dos cristãos, João 13:35, é desfeita. Efésios 4:31 é um comando claro. Toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Isso significa que não é opcional lidar com esses sentimentos. É uma ordem para a nossa proteção. Quando você aceita esse presente de amargura e divisão, você se torna um terreno fértil para toda obra má. Tiago 3,16 adverte: porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra má. Sua oração é impedida, 1 Pedro 3,7. Sua alegria é roubada e sua alma fica contaminada. Você se torna um instrumento do diabo para destruir o que Deus edifica. A igreja perde sua força profética, sua capacidade de impactar o mundo, porque está ocupada, brigando internamente. O amor se esfria e o testemunho de Cristo se torna um escândalo. As consequências de não rejeitar a divisão e o ressentimento são terríveis. Você vive em prisão emocional, acorrentado ao passado. A raiz de amargura cresce, contaminando tudo ao seu redor. Hebreus 12:15. Você não consegue experimentar a plenitude da comunhão, da cura e da bênção que Deus derrama sobre o seu povo unido. Jesus nos ensinou em Mateus 5:23-24 que antes mesmo de apresentar a oferta no altar, devemos nos reconciliar com nosso irmão. A comunhão com Deus está intrinsecamente ligada à comunhão com nossos irmãos. Para rejeitar esse presente, você precisa de uma decisão radical de perdoar, de buscar a reconciliação e de morrer para o seu orgulho. Mesmo que você esteja certo na situação, a palavra nos chama a buscar a paz e a persegui-la. Hebreus 12:14. Deixe de lado o "eu tenho razão" e busque o "eu quero a unidade de Cristo". Não seja um portador de fofoca, mas um construtor de pontes. Ore por aqueles que te feriram. Libere perdão como Cristo te perdoou. Seja humilde para pedir perdão, mesmo que a culpa não seja totalmente sua. Salmo 133 declara que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida fluem onde há unidade. Rejeite toda semente de divisão e abrace a unidade no amor de Cristo. O sétimo e último presente que você nunca deve aceitar de ninguém é o medo e a ansiedade paralisante. Este é um presente embrulhado em precaução, realismo ou cuidado excessivo. O inimigo o oferece para te roubar a paz, a alegria e a capacidade de agir pela fé. Ele sussurra: e se der errado? E se você perder tudo? E se você não for bom o suficiente? E se Deus te abandonar?
E assim, milhões de cristãos vivem acorrentados por preocupações excessivas, pânico e uma incapacidade de confiar plenamente na soberania e no cuidado de Deus. A Bíblia é enfática. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. O medo não vem de Deus. Ele é uma ferramenta do inimigo para nos manter pequenos, paralisados e longe do plano ousado que Deus tem para nós. Quando você aceita o medo, você duvida da fidelidade de Deus, da sua provisão, do seu poder. Você se torna míope, incapaz de ver além das circunstâncias imediatas e perde a visão das promessas eternas de Deus. Isaías 41:10 é um antídoto poderoso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando você vive no ciclo do medo e da ansiedade, você se torna ineficaz no reino. Não arrisca pela fé, não avança no propósito, não experimenta o poder de Deus. Suas orações se tornam lamúrias e reclamações, em vez de declarações de fé e autoridade. Você vive uma vida encolhida, refém das incertezas do futuro e das falhas do passado. Filipenses 4:6-7 nos dá a receita para combater isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. As consequências de aceitar o medo são a inatividade, a perda de oportunidades, o estresse crônico que afeta sua saúde física e mental, e o mais grave, a ofensa a Deus por não confiar nele. Você se torna um alvo fácil para a depressão e o desespero. O diabo quer que você viva como um órfão sem pai, quando, na verdade, você tem um Pai Celestial que cuida de cada detalhe da sua vida. Para rejeitar esse presente, você precisa de uma decisão diária de confiar em Deus. Reconheça que a ansiedade é incredulidade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5:7. Fortaleça sua fé na palavra, que é imutável e verdadeira. Substitua pensamentos de medo por promessas de Deus. Pratique a gratidão, pois a gratidão é um antídoto poderoso contra a ansiedade. Declare em voz alta que Deus é seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Não permita que o medo dite suas ações ou roube sua paz. Você tem um Deus que te segura pela mão direita e te diz: não temas, que eu te ajudo. Quando você entrega o medo a Deus, a paz dele, que excede todo entendimento, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Conclusão. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao cerne desta mensagem. 7 presentes, 7 armadilhas sorrateiras que o inimigo oferece, não para o seu bem, mas para a sua ruína. Você viu a paz superficial que compromete a verdade, a aprovação humana que rouba a glória de Deus, a semente da dúvida que corrói a fé, a culpa espúria que paralisa a alma, a cegueira espiritual que impede o crescimento, a divisão que destrói a comunhão e o medo paralisante que anula o agir de Deus. Cada um desses presentes é um convite para o cativeiro. Mas a palavra de Deus hoje não é apenas um diagnóstico, é uma declaração de guerra e um chamado à libertação. Você não pode mais alegar ignorância. A luz foi lançada sobre essas trevas disfarçadas. A escolha é sua. Continuar aceitando essas ofertas envenenadas, vivendo uma fé morna e vulnerável, ou rejeitá-las com a mesma veemência com que Jesus rejeitou o diabo no deserto. Rejeitar esses presentes exige coragem, exige um não firme à carne, ao mundo e ao próprio inferno. Exige um compromisso radical com a verdade, com a santidade e com a glória de Deus.
Isso significa abrir mão do conforto da superficialidade, da vaidade da aprovação, da inércia da dúvida, do peso da condenação que não é de Deus, da distração do efêmero, da amargura da divisão e da paralisia do medo. Mas a recompensa é imensurável. A verdadeira paz que excede todo entendimento, a aprovação que vem do Altíssimo, uma fé inabalável, a liberdade da condenação, a clareza de propósito, a unidade no corpo de Cristo e a coragem inesgotável que só Deus pode dar. Você será, de fato, um cristão que o inferno teme, não por sua força própria, mas pela autoridade de Cristo que habita em você, sem brechas para as táticas do inimigo. Que o Espírito Santo te capacite a discernir cada oferta maligna e a rejeitá-la com ousadia. Que a sua vida seja um altar de consagração, onde não há espaço para os presentes do inimigo. Que você escolha a vida, a verdade, a santidade e a ousadia em Cristo. Faça essa oração agora em seu coração. Senhor, revela-me toda a área da minha vida onde, por engano ou fraqueza, eu tenho aceitado o que não vem de ti. Capacita-me a rejeitar todo presente envenenado, a fechar toda brecha e a viver somente para a tua glória. Eu escolho a tua verdade, a tua paz, a tua liberdade, acima de qualquer oferta do mundo ou do diabo. Essa decisão, meu irmão, é o seu passaporte para uma vida de vitória e plenitude em Cristo. Não espere mais. O tempo de brincar com a fé acabou. É tempo de ser radical. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.